A paz do Senhor, amigos e irmãos e inscritos nesse canal. Eu sou o irmão Anderson Gabriel e nesse vídeo eu quero falar sobre o Congresso de Gideões deste ano de 2026. Eu quero parabenizar a pastora Helena Raquel pela observação, pela palavra que foi pregada, ministrada e por ter sido voz de muitos brasileiros que se sentem impotentes porque nada podem fazer, porque são apenas povo, somos tão pequenos que muitas vezes se criamos vendo tanta maldade e não podemos simplesmente fazer nada, porque não somos autoridade. Se reclamamos, se denunciamos, corremos o risco só de se incomodar com isso. Todo mundo que assistiu esse vídeo aí dos Gideões Missionários, a pregação da pastora Helena Raquel, sabe do que eu estou falando, né? Mas o que eu quero dizer, falando sobre o nosso espaço de fala, existem muitas palavras que eu não posso usar aqui, como vocês sabem. Então eu vou utilizar a palavra homens do bem e homens do mal, né? Então, né, eu represento os homens do bem, entendeu? Tô no meu espaço de fala aqui e é eles que eu vou representar nesse momento, né? Começando pela igreja, vocês sabem que o próprio Jesus falou que haveria joio no meio do trigo, que haveria bodes no meio das ovelhas, e ele foi bem claro quando ele disse, né, que um dia ele separaria os bodes para um lado, as ovelhas para o outro, e daria a sentença a cada um. É só você ler na palavra de Deus para qual lado, aleluia, que ele vai separar cada um deles, né? Entendeu? Então, o que devemos fazer é o seguinte, é ministrar a palavra de Deus e continuarmos no caminho do amor que Cristo ensinou, no caminho da fé, sabendo que há adversidades, que não vai ser fácil todas as vezes, entendeu? A Bíblia diz que a gente seríamos perseguidos por causa da nossa fé. Então não adianta querer escapar de uma realidade do mundo que vivemos, né? Então, né, voltando ao assunto sobre homens do bem e homens do mal, eu vou te dizer a natureza do homem do bem. A natureza do homem do bem é proteger, entendeu? A gente é aquele paizão protetor, né? A gente é muitas vezes aqueles que protegem o lar, às vezes mal interpretado por causa do espírito de liderança, mas a liderança boa é aquela que protege, entendeu? Mas agora a natureza do homem do mal, o que que é? O homem do mal, ele é um marionete nas mãos do diabo. Faz as vontades do mal, nem vou dizer que é as vontades dele mesmo, né? Porque a natureza do homem do mal é atacar pessoas, não é proteger. A natureza do mal é ver alguém vulnerável, alguém mais fraco do que ele e tirar proveitos daquele mais fraco. Essa é a natureza do homem do mal. A natureza do homem do bem é proteger, amar, corrigir e querer sempre o bem daqueles a qual ele se sente responsável por proteger, por ter essas vidas em suas mãos. Então, o que que acontece? A Bíblia foi bem clara, dizendo, olhe como esse homem cuida bem da sua casa, da sua família. Aquele que não cuida bem do seu lar, não cuidará bem da igreja do Senhor. Imagine um homem que não tem amor à sua própria esposa, não tem amor aos seus próprios filhos. Como é que ele vai ter amor pela igreja? Pessoas que não são nada dele na carne, no caso. Imagine, é um perigo muito grande vidas humanas ser colocada nas mãos de malfeitores. É um perigo muito grande.
Então as convenções, as presidências desses ministérios devem abrir o olho com isso. A gente se preocupa tanto com escândalos. Ai, mas e a mídia vai colocar nossa placa da nossa instituição na capa do jornal, se bem que não existe mais isso, né? Agora é na capa das redes sociais, no caso, né? Mas jornal impresso quase não tem, não sei se tem ainda. Mas o que acontece? Olha, irmãos, o verdadeiro homem do bem mesmo, a pessoa que possui o amor ensinado por Cristo, ele põe o seu cargo, o seu ministério em risco para o bem das almas, para o bem de pessoas humanas. Muitas vezes, se eu fizer isso vai vir, pelo amor de Deus, pelo menos foi por uma boa causa. Você será um herói, né, se agir dessa maneira a favor do amor às almas, se você deixar a sua natureza protetora proteger o mais fraco, o mais pobre, o mais oprimido, o que está mais sem defesa, né? Porque creio eu que a Igreja de Cristo, ela procura desde o início verdadeiros soldados, e os verdadeiros soldados são verdadeiros heróis, homens fiéis que valorizam o seu chamado, entendeu? Aí então, o que acontece então? Devemos muito, nesses dias de hoje, acreditar que são profecias bíblicas que vêm acontecendo, né? Mas nós devemos permanecer, porque a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa perseverança que a Bíblia fala é a nossa perseverança em perseverar nos ensinamentos de Cristo, porque os ensinamentos dele foi para a nossa salvação, ele não nos ensinou para a nossa perdição. Cristo, ele não nos ensinou a sermos pessoas do bem, entendeu? Para depois a gente ficar apanhando na cara, como se diz, né? A gente ficar assim, né? Se prejudicando a si mesmo. Não foi nada disso. Ele nos chamou para sermos salvos, é para morar numa mansão celestial, entendeu? Então, né, devemos entender, entendeu? Que são tantas coisas assim que a gente fica confuso. Que palavras a gente pode usar aqui, quais que não pode. A gente fica meio confuso na hora, mas Deus é bom, Deus sabe o que faz, entendeu, né? Então, né, devemos, entendeu, permanecer na fé. A gente olha para esse mundo, para as coisas que estão acontecendo esses dias. Eu mesmo falei, o que eu não sei por que Jesus ainda não tirou a sua igreja daqui. Talvez porque ele está esperando você que está ouvindo esse vídeo, né? Entendeu? Eu não sei por quê, né? Porque está ficando cada vez mais apertado, não só no Brasil, mas no mundo todo, para a igreja cristã. Eu nunca vi a fé cristã ser tão atacada como está sendo ultimamente. Então, né, vamos ficar do lado de Jesus. Não precisa a gente desistir da nossa fé, mas seguir a instrução da palavra de Deus. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu estava sozinho num lugar e desfolhava a Bíblia, caiu numa parte. Aquele que diz que ama a Deus, lá nas epístolas do apóstolo João, lá no fim da Bíblia, aquele que diz que ama a Deus, que ele não vê amando o seu próximo, odiando o seu próximo, que ele não vê, ele é um mentiroso. Porque como que pode ele amar a Deus que ele não vê, não amando o seu próximo que ele vê? Aquela palavra me ensinou muito naquele dia, e então eu olhei, desde aquela época eu olhei o problema religioso nas nossas igrejas, todo é isso daí, a falta de amor. Porque, irmãos, o que faz você maltratar alguém é a falta de amor. O que faz você não ver o seu próximo como uma vida, como uma alma, mas como um adversário,
é a falta de amor, entendeu? Mais amor ensinado por Cristo é o que a nossa igreja deve ter. Eu já fui interpretado mal, né? Já fui chamado de pessoa que não tem o amor ensinado por Cristo por causa da verdade dura que foi pregada nos altares, a qual a gente orou e pediu para o Espírito Santo entregar. E várias pessoas muitas vezes dizem: você não tem amor. A sua consciência deve dizer se você está cumprindo com o que a palavra de Deus ensina ou não. Se você tem o amor ensinado por Cristo ou não. Porque é tudo o pecado do desamor que causa toda essa maldade no mundo. Tudo, o pecado do desamor. Mas eu parabenizo todos os obreiros lá do Congresso de Gideões Missionário da Última Hora e sei que quanto mais a gente aparece, mais a gente é enxergado. Isso é comum. E a gente não vai fugir das críticas, entendeu? Porque o gosto das pessoas são diferentes, as opiniões são diferentes. Então vai ter pessoas que vai falar bem do nosso ministério, outros vão apedrejar o nosso ministério, e a gente tem que estar pronto para tudo isso, porque o próprio Jesus nos ensinou. O ensinamento dele foi sempre o mesmo. Fariseus não gostaram, alguns galileus gostaram, uma multidão veio e recebeu o milagre. Na hora dele ser condenado, um pouquinho de gente estava do lado dele. Na hora que ele foi crucificado, apenas algumas mulheres e o apóstolo João ao pé da cruz, amigos se sumiram. E então, o ministério de Jesus foi assim: momentos teve multidão, momentos teve só 2 ou 3 ao lado dele, mas nenhum momento ele mudou a sua mensagem. A sua mensagem até ele ser ascendido aos céus em cima de uma nuvem foi a salvação eterna, a pregação das boas novas do evangelho de salvação. A mensagem de Jesus não mudou e não mudou até hoje. Não importa se eu gostei, se você não gostou, se eu gostei, se você gostou, a mensagem de Cristo nunca vai mudar. Vai ser sempre a mesma. Vai ser sempre aquilo ali que você vê escrito nos evangelhos, escrito nas epístolas do Novo Testamento. Esta é a mensagem de Cristo. Podemos mudar cabelo, mudar roupa, mudar estilo. A mensagem de Cristo é sempre a mesma. Se nós sairmos de dentro do padrão cristão e sairmos de dentro do contexto bíblico, o problema será nosso, não será do Senhor. Ele é sempre o mesmo. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Se fechar, ele é Deus. E continua sendo Deus, e amanhã será Deus, e eternamente será Deus, e no passado ele foi Deus, e ele sempre será Deus, e a sua palavra será sempre a mesma. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, opiniões e ataques de outras pessoas não deve definir a nossa fé, não deve definir aquilo que cremos e aprendemos do nosso Senhor Jesus. Devemos amar sim, da maneira que ele ensinou, mas se da maneira que estamos amando, eles ainda não estão satisfeitos, acham que a gente deveria mudar a nossa fé para que eles se sintam mais amados, então eles mesmos nem sabem para onde vão. Eles estão cegos espiritualmente e eles mesmos nem sabem mais o que querem. Se eles acreditam que a maneira cristã de amar ainda não está bom, ainda eles se sentem ofendidos e discriminados por causa disso, eles mesmos nem sabem a maneira que eles querem ser tratados. Eles mesmos não sabem, porque já estão cegos espiritualmente e nem sabem mais para onde vão. Essa é a verdade.
Então, vamos orar sempre em Cristo Jesus e confiar. Cristo vem e devemos estar com as nossas lâmpadas cheias de azeite. O que vai manter as nossas lâmpadas cheias de azeite é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E essa maneira de manter o Espírito Santo em nossas vidas é não desagradando e nem entristecendo o Espírito Santo. Como é que se entristece o Espírito Santo? Entrar em rebeldia contra a palavra e sair dos ensinamentos de Jesus. É assim que a gente espanta o Espírito Santo de nossas vidas. Mas vamos guardar no nosso coração a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus e todos os dias meditarmos nela. Assim manterá o Espírito da salvação em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo.